Bom, então, na verdade, a gente está começando a nossa segunda aula, que na verdade é a primeira aula, né? Por quê? Na nossa aula de número 1, a gente teve basicamente uma explicação sobre como funcionaria o curso. Especificamente hoje, aqui começa o nosso curso Mediador da Educação Especial. Lembrando, assim, eu já falei na aula de número 1, mas retornando agora, quem é essa pessoa que a gente está formando, né? O que a gente espera que, ao final de todas as aulas, as pessoas que fizerem as aulas, né, fizerem as atividades, estejam capacitadas para serem mediadores da educação especial, que é aquela pessoa, tem várias nomenclaturas diferentes, a gente até comentou sobre isso em aula. Essas nomenclaturas são diferentes porque essa profissão ela não é regulamentada. Então, em alguns lugares chamam de mediador, alguns lugares chamam de cuidador, outros lugares chamam de auxiliar. Não existe uma nomenclatura unificada. Eu acredito que em pouco tempo vai haver uma regulamentação e a gente vai ter uma unificação em relação a esse nome. Por enquanto, a gente não tem. Mas quem é essa pessoa? O mediador é a pessoa responsável por prestar suporte à pessoa com deficiência quando dela precisa, né? Um exemplo, muitas crianças, não apenas crianças, né? Muitos jovens, autistas, deficientes físicos, alguns tipos de deficiências mentais, né? Precisam de um suporte para suas atividades dentro da escola. E eu não me refiro apenas a atividades pedagógicas, eu me refiro a qualquer tipo de atividade, a qualquer tipo de suporte, né? Que eles podem ter, seja ajuda na locomoção, seja ajuda na alimentação, na higiene, tudo isso faz parte desse trabalho do mediador, né? O que a gente vai tentar mostrar aqui é porque, assim, o mediador, ele não é apenas a figura que vai cuidar no sentido de prestar apoio, prestar suporte, né? Ele não é a pessoa que está ali só para alimentar, só para segurar, só para dar água, mas ele também é uma figura importante no processo educacional. Não que ele vá substituir o professor, não que ele vá dar aula, ele não vai fazer nada disso. Não que ele vai adaptar a atividade, não é função de mediador adaptar nenhum tipo de atividade. A adaptação de atividade é função de professor, né? Quem deve adaptar a atividade para a pessoa com deficiência é o professor. Mas ele precisa ter uma noção pedagógica, ele precisa ter um conhecimento acerca do que é a educação especial, do que é a legislação, de quais são os limites que uma pessoa com deficiência, dependendo do seu grau de deficiência, pode ter, né? A gente não pode exigir. Algum tempo atrás, tinha um professor amigo meu que falava que ficava muito frustrado de ter que aprovar uma criança que não sabia nada, mesmo ela tendo deficiência. Aí eu falei, mas ela não sabe nada, eu não entendi, como assim? Ele queria comparar uma criança com deficiência com uma criança sem deficiência. E o tipo de deficiência dessa criança impedia que ela tivesse as mesmas aprendizagens da outra com deficiência. Ou seja, a régua não pode ser a mesma. Você não pode avaliar da mesma forma uma pessoa com deficiência de uma pessoa sem deficiência. A questão é o quanto essa pessoa evoluiu, né? O quanto essa pessoa conseguiu adquirir conhecimentos dentro da limitação dela. Então, para a gente entender isso, a gente precisa, primeiramente, saber que, dependendo da deficiência que cada um tem, nós vamos ter limitações, né? E quando eu falo, o conceito de pessoa com deficiência é um conceito muito interessante que a gente vai ver hoje. Mas a pessoa com deficiência é aquela pessoa que tem algum tipo de limitação permanente, né? Mas nós podemos ter limitação temporária. Imagina o seguinte, vocês tropeçam e acabam quebrando, torcendo a perna. E por um tempo vocês vão usar aquele gesso, né? Então vamos supor que vocês estão com gesso na perna. Faz de conta aquele gesso que vem daqui de cima, né? Que mobiliza da coxa até o pé. É aquele que você não consegue andar sozinho porque a sua articulação está engessada, né? Vamos
pensar no seguinte: você está com gesso e simplesmente vai ter uma prova de corrida de rua. Aí eu vou botar vocês para competir com uma pessoa sem gesso. Vocês acham que o resultado que vocês vão ter pode ser comparado com o resultado que a outra pessoa vai ter? Não. Por quê? Porque uma pessoa com gesso e os demais sem gesso já bota ali a pessoa diferente, né? Pois O é. campeonato tem que ter uma diferença, porque a pessoa está com gesso não vai poder correr do mesmo jeito. Mas nem se, mas eu vou agir com igualdade. Vai ser assim, a mesma distância, entendeu? Vão sair os dois ao mesmo tempo, com a mesma distância, com as mesmas condições. Mesmo assim, você acha injusto? Sim, porque não é as mesmas condições para a pessoa que está com gesso. Perfeito. Esse é o mesmo parâmetro que a gente tem que ter para a educação especial. É o mesmo parâmetro. Ah, mas as condições têm que ser iguais. Se eu dei uma prova para fulano X, eu tenho que dar para fulano Y. A pergunta é, eles têm as mesmas facilidades para aquilo? Eles têm as mesmas condições de fazer? Se Não. for sim, tranquilo. Agora, e se não for? Como é que você pode cobrar a mesma coisa de um e de outro? É só a gente usar esse exemplo do gesso. Rapidamente fica claro para a gente que é impossível fazer isso. Né? Então, assim, pensar a pessoa que trabalha com a pessoa com deficiência, ela deve ser a primeira a não ter preconceitos. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, eu trabalho já com educação há mais de 20 anos. E o que eu mais vi nesse tempo são professores e profissionais de educação preconceituosos, que têm os mais diversos tipos de preconceito. Eu já vi professor de educação especial que tem preconceito com pessoas com deficiência. Né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que se despir totalmente são desses preconceitos. E quando eu estou falando preconceito, eu estou falando no sentido literal da palavra, pré-conceito. É um conceito que a gente tem antes de conhecer determinada coisa. Né? São as chamadas ideias fixas já. Né? Eu já tenho uma ideia e nem nada me tira aquilo da cabeça. Eu não estou aberto a poder pensar em outras coisas. Independente de qualquer coisa, a gente precisa ver a pessoa com deficiência como uma pessoa que tem todos os direitos iguais aos nossos. Agora, para que essas pessoas tenham acesso a esses direitos, elas precisam de uma série de outras circunstâncias que nós não precisamos. E isso precisa ser assegurado a elas. Tá? Então, nossa aula de hoje vai mais ou menos para esse lado. Nosso objetivo hoje é começar a falar sobre a legislação da educação especial, que é o nosso primeiro módulo, primeiro bloco de assunto. Né? Só que, para isso, a gente precisa primeiro voltar um pouquinho no tempo para procurar entender como a pessoa com deficiência era vista. Nós estamos no ano de 2023. Eu acho que aqui a maioria de vocês conseguem voltar. Vamos tentar voltar lá na infância de vocês. Vocês lembram durante a infância de vocês de algum coleguinha, de alguma pessoa, de algum conhecido, de algum vizinho que fosse uma pessoa com deficiência? Vocês lembram de alguém? Não precisa falar quem era, não. Só dizer se lembram ou não. Sim, eu lembro. Lembra? Como é que era, Laís? Assim, como era essa pessoa? Ela ia à escola? Como é que era? Você sabe se ela sofreu algum tipo de preconceito? Você consegue lembrar disso, mais ou menos? Como é que era? Rapaz, professor, ali entre a gente, onde nós morávamos, né? Então, assim, a gente via ele como qualquer outra criança, né? A gente não tinha isso, até porque eu venho de uma família só de pedagogas e minhas tias sempre nos orientou a isso. Então, a gente não via diferença nenhuma. Acho que criança não vê essa diferença no outro. Eles tratam todo mundo de igual para igual. Só se É, vier pelos pais, mas as crianças se tratam da mesma forma. o grande problema é o seguinte: a criança ela não tem preconceito. Né? O problema é quando uma criança vem com preconceitos, principalmente para a escola, para qualquer outro ambiente, isso é sinal de que foi produzido em casa. Né? Porque a criança não tem ela não consegue ver
o outro como diferente, né? Isso é muito claro para quem trabalha com educação. Quer ver um exemplo? Quando você tem uma criança com deficiência em sala, principalmente quando ela é nova, que ela seja um cadeirante, seja um autista, qualquer coisa, todas as crianças querem ajudar, né? Eu me lembro que eu tinha um aluno cadeirante e todo mundo queria ajudar a empurrar a cadeira, todo mundo queria ajudar ele na hora da merenda, todo mundo queria... Assim, é um ambiente de solidariedade muito grande, porque para as crianças não tem diferença ali, é tudo criança, né? E geralmente os preconceitos, eles vêm dos adultos. E muitas vezes acabam impregnando as crianças. Como o pai ou a mãe falar, eu não quero que você brinque com fulano de tal, né? Por quê? Porque fulano de tal é uma criança com deficiência. E aí começa a se formar essas questões de os preconceitos que a criança acaba reproduzindo sem nem mesmo saber o porquê, né? Então, fiz essa pergunta por quê? Porque hoje a gente vê a pessoa com deficiência de uma maneira muito diferente do que era visto há um tempo atrás, né? E aí eu vou começar aqui a colocar nosso texto para a gente poder ir desenvolvendo. Olha só. Ao longo da história da humanidade, as pessoas que nasciam com deficiência eram invisíveis para a sociedade. Em alguns lugares, bebês, ficou faltando acento aí, né? Em alguns lugares, bebês que nasciam com deficiência física eram mortos ou abandonados. Se estes sobrevivessem, eram levados para divertir os nobres, como bobos da corte ou nos circos. As pessoas com deficiência, muito antigamente, né? Não digo nem muito antigamente, estou falando lá na pré-história, não, estou falando século retrasado, né? Pessoas com deficiência, uma família ter uma pessoa com deficiência, uma família ter uma pessoa com deficiência, aquilo era considerado um castigo, era considerado uma vergonha, né? Eu não sei se vocês viram aqui a série da Netflix, The Crown, que era sobre a história da família real inglesa, da Rainha Elizabeth. Vocês viram? Alguém aqui viu? Eu comecei a assistir, mas não terminei, não. Continue, porque é muito boa do ponto de vista histórico e vocês vão ver uma coisa até mesmo chocante. Por quê? Na série, né, e isso realmente é verdadeiro, porque é uma série toda baseada em fatos reais, claro que tem uma outra ficção, mas ela é baseada em fatos reais da vida da rainha. Mostra que a rainha, ela tinha, acho que era uma prima, acho que era até mais que uma, eram duas, que tinham problemas mentais. E isso era escondido da família, né? Ninguém sabia que existiam pessoas com doença mental na família da rainha, porque aquilo ali seria, nossa, família da rainha com problemas mentais. Então, isso daí ilustra justamente isso que eu estou falando, né? Antigamente, essa questão era um tabu muito grande. Uma pessoa com doença mental era um estigma para a família, né? Então, essa criança, esse adulto, ele acabava ficando escondido, ele era escondido mesmo, né? Ou seja, não podia frequentar escola, não frequentava lugar nenhum. Primeiro que as escolas não eram acessíveis, escolas não eram lugar para eles, né? Mas não podiam sair, não podiam nada. Por quê? Porque era uma vergonha, né? Essa era o estigma carregado da pessoa com deficiência. Os surdos eram vistos como ineducáveis, eram escondidos por suas famílias pela vergonha de ter gerado uma criança fora dos padrões aceitos pela sociedade. As pessoas com deficiência física e mental eram tratadas como possuídos por demônios e queimados como bruxas. Então, olha o local, né? Como a pessoa com deficiência era vista há um tempo atrás, e a gente não está falando de tanto tempo atrás, não. É triste a gente pensar que até hoje ainda existem pessoas com esse pensamento. Tá? Até hoje existem pessoas com esse pensamento. Então, é uma realidade do passado, mas que, obviamente, nem se compara, mas ainda se perdura algumas visões acerca disso até hoje. Okay?
Com o passar dos anos, surgiram os hospitais de caridade e asilos que abrigavam e cuidavam das pessoas com deficiência. No Brasil, em setembro de 1854, o imperador Dom Pedro II criou o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que hoje é o Instituto Benjamin Constant, que é um instituto de referência para pessoas cegas, fica no Rio de Janeiro, né? E 3 anos depois, em 1857, o Imperial Instituto de Surdos Mudos. Hoje, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, também é uma instituição de referência, também fica no Rio de Janeiro. São 2 instituições de referência no tratamento de pessoas cegas e surdas, né? Os quais atendiam pessoas de todo o país, muitos que foram abandonados por suas famílias. Só que, infelizmente, era muito restrito, né? Não era assim para todo mundo que quisesse, era um número muito restrito que era atendido nesses institutos, né? E essas pessoas frequentemente eram abandonadas pelas suas famílias, né? Quando as famílias não os mantinham totalmente segregados, até mesmo aprisionados, eles eram totalmente abandonados, né? Isso daí era muito comum. A partir do século XX, foi mudando o conceito da sociedade, que gradativamente foi integrando as pessoas com deficiência, enxergando seus potenciais. Eu diria que essa mudança de chave ela só começa a ocorrer, né, no final do século passado. Porque até o início do século, meados do século ali, a situação não era muito diferente, né? A situação não era muito diferente. A educação especial surgiu com muitas lutas, organizações e leis favoráveis aos deficientes, e a educação inclusiva começou a ganhar força a partir da Declaração de Salamanca, em 1994, a partir da aprovação da Constituição de 1988 e da LDB de 96. Então, assim, a gente pode dizer que um marco no que se refere à educação inclusiva é a Declaração de Salamanca, né? A Declaração de Salamanca foi ela ocorre fruto de um encontro de diversos países do mundo, de diversos estudiosos na questão da educação inclusiva, que fazem uma declaração estipulando direitos mínimos que pessoas com deficiência deveriam ter, né? E a partir da Declaração de Salamanca, vários outros documentos foram sendo elaborados por todo mundo, mas para a gente que vai interessar é o Brasil, né? Foram sendo desenvolvidos por todo mundo para resguardar esses direitos que as pessoas com deficiência tinham. 6 anos antes, a gente teve a Constituição de 88, que já falava em direitos para a população com deficiência. Mas isso só viria mesmo a ser reforçado a partir ali da segunda metade da década de 90, e a Declaração de Salamanca foi um grande empurrão para isso. Ok? A gente vai ver com detalhes como é que foi essa linha do tempo, né, que mostra justamente isso. Então, vamos falar agora da educação inclusiva. É importante, a partir de agora, que toda vez que nós falarmos daqui dos processos de educação, né, a gente não vai estar falando em educação especial apenas. A gente vai estar falando de educação inclusiva. O conceito de educação inclusiva é um conceito muito maior do que o de educação especial. Educação especial é um tipo de educação voltado para pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Isso é o conceito de educação especial. A educação inclusiva é um conceito muito mais amplo, porque qual é o objetivo da educação inclusiva? É incluir todos, independente de deficiência, gênero, etnia, raça, qualquer coisa. A religião, a educação inclusiva, ela é para incluir a todos. Então, sempre que a gente, ao longo das nossas aulas, a gente vai estar falando sempre num contexto de educação inclusiva. Ninguém tem o direito, né, de privar o outro do direito à educação, independente da orientação sexual, do grau de deficiência, da etnia, da raça, da religião. Ninguém pode ser privado dos seus direitos, e aqui, obviamente, a gente vai estar falando de direitos à educação, que é o nosso foco principal.
né? Então, vamos lá. A educação inclusiva surgiu em diferentes momentos e contextos, especialmente a partir da década de 90, quando ocorreu a Conferência Mundial de Educação Especial. E em 1994, foi proclamada a Declaração de Salamanca, que define políticas, princípios e práticas da educação especial e influi nas políticas públicas da educação. Isso é um documento da Unesco, né, que foi responsável pela Conferência Mundial de Educação Especial, onde foi proclamada a Declaração de Salamanca, na Espanha, em 94. A partir daí, passou-se a considerar a inclusão de estudantes com necessidades educativas especiais, tanto nos espaços sociais, quanto em salas de aulas regulares, como a forma mais avançada de democratização das oportunidades educacionais. E a escola regular passou a representar o local primordial onde a integração de crianças com necessidades especiais poderia ser concretizada. Antes dessas políticas de educação inclusiva serem desenvolvidas, a educação de pessoas com deficiência eram restritas às escolas especiais. As pessoas com deficiência eram segregadas em escolas separadas dos ditos normais, né? A gente tem muito cuidado quando a gente fala, não, porque a criança é normal e tudo. Tem muito cuidado. Porque quando você fala que uma criança é normal em relação a quê? Né? O que a gente tem é pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência. Ainda que todos nós tenhamos deficiência, né? Mas, assim, quando a gente fala em... e às vezes acontece, né? As pessoas acabam escorregando e falando, não, porque fulano é normal, ela não tem deficiência, não. Muito cuidado com esse padrão de normalidade, não é uma nomenclatura que a gente deve usar, né? O correto é a gente usar pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência. Ok? Continuando. Qualquer pergunta aí, qualquer observação, podem me interromper, tá bom? Bom, vamos começar a nossa linha do tempo agora, porque a gente vai fazer uma linha do tempo desde... eu não vou voltar, obviamente, para século XVIII, XIX, porque não interessa a gente. Mas eu voltei até a metade do século passado para a gente começar a ver como foi evoluindo a legislação da educação especial, né? Em 1961, a gente teve uma LDB, que era a Lei 4.024, né? Então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que era a LDB de então, né, fundamentava o atendimento educacional às pessoas com deficiência, chamadas no texto de excepcionais. Isso não existe mais, né? Antigamente falava, é excepcional, ele é excepcional. É um termo que não se usa mais, né? Atualmente esse termo está em desacordo com os direitos fundamentais das pessoas com deficiência. O termo correto para se referir não é portador de necessidade especial, não é portador de deficiência, não é excepcional. O termo correto é pessoa com deficiência, ou PCD, né? Pessoa com deficiência. Esse é o termo correto a ser usado, tá bom? Aí segue o trecho da LDB de então. A educação de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação a fim de integrá-los na comunidade. Então, duas coisas que a gente pode ver aí. Primeiro, no que for possível. O que for possível faz, o que não for, deixa como está. Dá essa impressão, né? E olha a segunda parte, a fim de integrá-los na comunidade. O objetivo da lei não era incluir, era integrar, né? O que é integrar? É que eles possam conviver com os outros, né? Mas não precisa fazer tudo junto, não. Deixa lá por perto, né? Mas não é também para exagerar e fazer tudo. Essa é a concepção que passa. Porque essa era a tônica da lei. Essas pessoas eram vistas como excepcionais. Eram pessoas que deviam ser tratadas em separado, que não teriam os mesmos direitos das que se diziam normais, né? Foi um avanço? Sim, foi um avanço, porque começava a constar em lei o direito à educação. Mas, obviamente, não é um processo de inclusão que a gente entende hoje que é o correto. Ok? Aí, 10 anos depois, nova LDB. Né? Em 1971, nós tivemos a segunda LDB,
a Lei 5.692, e foi uma lei produzida na época da ditadura militar e ela substituiu a, então, primeira LDB. O texto afirma que os alunos com deficiências físicas ou mentais, os que se encontram em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados deverão receber tratamento especial. Ponto. Tratamento especial. Não detalha como seria isso, né? Essas normas deveriam estar de acordo com as regras fixadas pelos conselhos de educação. Ou seja, a lei não promovia a inclusão na rede regular, determinando a escola especial como destino certo para essas crianças. Ou seja, novamente, uma política segregatória, né? Tem deficiência? Vai para a escola de deficientes. Não tem deficiente, fica na chamada escola normal, né? Então, a segunda LDB, ela não trouxe muita novidade em relação à primeira, não. Tá? Permaneceu com essa mesma concepção. Okay? Aí, em 1988, vem a Constituição Federal, né, que é a nossa Carta Magna em vigor até hoje, que é considerada a Carta Cidadã, né, a Constituição Cidadã. O artigo 208 da Constituição, que trata da educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, afirma que é dever do Estado garantir atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso daqui é um mantra, né? Vale até hoje, está na LDB, tem todas as legislações. De 4 aos 17 anos, é dever do Estado garantir atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Ou seja, a regra é a rede regular de ensino. As exceções vêm depois. Aí, nos artigos 205 e 206, afirma-se, respectivamente, a educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, e a igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Ou seja, o mesmo direito que eu tenho de acessar e permanecer na escola, uma pessoa com deficiência também tem. Não à toa, a Constituição de 88 é conhecida como a Constituição Cidadã, né? Então, assim, dos direitos que as pessoas com deficiência têm hoje, a maioria deles advém da Constituição de 88, né? E, obviamente, a legislação infraconstitucional, que são as leis, né, que vão sendo produzidas a partir da Constituição, vão detalhando e vão ampliando esses direitos. Mas onde a gente tem o foco principal dos direitos da pessoa com deficiência está aí, no texto da Constituição de 1988, principalmente ali em relação ao artigo 208. Ok? Até aí tudo tranquilo? Sim ou não? Sim. Então, seguimos. Sim. 1990, 2 anos depois da Constituição, a gente tem uma das legislações mais importantes no que se refere aos direitos da criança e do adolescente. Em vigência até hoje, uma das leis mais importantes que a gente tem, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A Lei 8.069 de 1990. Entre outras coisas, o Estatuto ECA, como ele é conhecido, garante o atendimento educacional especializado às crianças com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, trabalho protegido ao adolescente com deficiência e prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção para famílias com crianças e adolescentes nessa condição. Então, assim, você vai falar, mas está na lei, mas não acontece. Eu acho que essa questão de estar na lei, mas não acontece, é muito culpa nossa também, né? Porque, assim, a lei está aí, ela está válida. Ah, mas eu não vejo acontecer. Tá, você denuncia? Para quem que você denuncia? Você acompanha a denúncia? Porque, assim, tem gente que reclama, porque reclamar é fácil, reclamar é bom, eu sempre reclamo, eu adoro reclamar também. Mas
E até onde vai a atitude? Será que... Porque, assim, eu acho que todo mundo tem o direito de reclamar. Mas quem reclama tem que tomar uma atitude também, né? Existem vários canais de denúncia para tudo. A pergunta é, as denúncias estão sendo feitas? Né? Passa por isso daí também. 1996. O tempo tá rodando, né? E aí a gente tem 1996 e vem a famosa, nessa atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que substitui a de 1971. É a nossa atual LDB, a Lei 9.394, que está em vigor até hoje. A LDB atual tem um capítulo específico para a educação especial. Então, olha que evolução que a gente teve, né? Nele, afirma-se que, abre aspas, haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. Olha como é que inverteu. Antigamente era assim, ó. A pessoa com deficiência é atendida na escola especial. Ela não é atendida na regular, na especial. O lugar dela é lá. Não é se misturando com os outros. Agora aqui não. A regra é a escola regular. Quando necessário, pode ter um serviço de apoio especializado para atender as peculiaridades da clientela. Mas a regra é a escola regular, né? Também afirma que o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a integração nas classes comuns de ensino regular. Existem algumas pessoas, né, jovens, adolescentes, adultos, que devido à sua condição, devido à sua deficiência, eles não têm condições de frequentar uma escola regular, não é nem porque eles não queiram, é porque realmente não pode, né? Seja por questões de algumas pessoas que precisam de uma infraestrutura melhor, são pessoas que às vezes precisam de respiradores e tudo mais. Então, nesses casos, aí sim pode haver a figura das classes especiais, das escolas, dos serviços especializados. A lei não acabou com isso. Ela só coloca isso como uma exceção. Antes era regra, agora é uma exceção, né? Além disso, o texto trata da formação dos professores e de currículos, métodos, técnicas e recursos para atender às necessidades das crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, o que acontece? Além de resguardar todos esses direitos, a LDB ela ainda fala da necessidade que os professores precisam de formação especializada para atuar com pessoas com deficiência, dos currículos que devem ser adaptados para as pessoas com deficiência, dos métodos e técnicas que devem atender às peculiaridades da pessoa com deficiência, dos recursos que devem haver na escola para atender pessoas com deficiência. Então, é assim, não é só jogar a pessoa lá na escola, é preciso toda uma infraestrutura para ela, que vai desde os professores, passando pelos currículos, pelos métodos, pelos recursos, tudo precisa ser voltado de maneira a garantir o direito à educação da pessoa com deficiência. Ok? 2001, chegamos no século XXI, né? Aí a gente tem a resolução CNS-SEB número 2, que são as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica em vigência até hoje, né? O texto do CNE institui as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Entre os principais pontos, afirma que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais. Esse termo não se usa mais, né? Mas como é de 2001 ainda está no texto, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. Porém, o documento coloca como possibilidade a substituição do ensino regular pelo atendimento especializado. Considera ainda que o atendimento escolar dos alunos com deficiência tem início na educação infantil, assegurando-lhes os serviços de educação especial sempre que se evidencie, mediante avaliação e interação com a família e a comunidade, a necessidade de atendimento educacional especializado.
Um diagnóstico de deficiência, dependendo do transtorno, da síndrome, é muito complicado. É diferente de uma criança que nasce com deficiência mental, né? Uma paralisia cerebral, é fácil de se identificar. Mas, às vezes, uma síndrome, como um transtorno, como o espectro autista, como o Asperger, como síndrome de Rett, é difícil você identificar nos primeiros anos, né? Então, geralmente, um diagnóstico de autismo, às vezes, ele é fechado com uma criança já com 7, 8 anos, 9, mais. Então, como é que se consegue garantir a educação especial desde a educação infantil? Né? O contato, a interação com a família, com a comunidade, podem dar dicas de que a criança precisa do atendimento educacional especializado. Então, nesses casos, ainda que não haja um diagnóstico fechado, a criança pode ser atendida no atendimento educacional especializado. Ok? Em 2002, uma lei importantíssima, 10.436, ela reconhece a Libras como meio legal de comunicação e expressão. Hoje, a Libras é considerada uma língua, né? Uma língua nacional. E isso foi muito importante, porque a Libras é a primeira língua de muitas pessoas no Brasil com deficiência. Tá? Em 2005, né, 3 anos depois, o decreto 5.626 vem regulamentar essa lei. Tá? É o decreto regulamentador da lei 10.436. Aí, um ano depois, vem outro documento importantíssimo, que é o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. É um documento elaborado pelo MEC, né, o Ministério da Justiça, a Unesco e a Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Entre as metas do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos está a inclusão de temas relacionados às pessoas com deficiência nos currículos das escolas. Então, percebam como é que, assim, as legislações, com o passar do tempo, cada uma vem dando uma contribuição, né, de maneira a resguardar os direitos dessa população com deficiência. 2008, decreto 6.571, decreto importantíssimo. Ele dispõe sobre o atendimento educacional especializado, o AEE, né, que até hoje ele existe, na educação básica, e o define como. Essa é a definição do AEE. É o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestados de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular. O decreto obriga a União a prestar apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino no oferecimento da modalidade. Além disso, reforça que o AE deve estar integrado ao projeto pedagógico da escola. Ou seja, o AE deixa de ser uma coisa excepcional e passa a ser algo obrigatório, né? E o mais importante do decreto, ele obriga a União à prestação de apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino. Então, a União, ela transfere recursos para os estados e municípios para que eles garantam um atendimento educacional especializado. Ok? Em 2009, a gente teve a resolução número 4 do CNE-SEB. O foco dessa resolução é orientar o estabelecimento do atendimento educacional especializado na educação básica, que deve ser realizado no contraturno e preferencialmente nas chamadas salas de recurso multifuncionais das escolas regulares. A resolução do CNE serve de orientação para os sistemas de ensino cumprirem o decreto 6.571. Então, assim, o decreto 6.571 ele estabelece o AEE, né? E a resolução do SEB ela serve como um manual de instruções de como colocar em execução. O mais importante da resolução número 4 do SEB é justamente deixar claro que o AEE ele deve ser realizado no contraturno. Por quê? O direito da criança estar em sala de aula com os outros sem deficiência tem que ser resguardado. Não adianta você colocar a criança na escola regular e na hora da aula que ela vai ter com os outros, você tira para ela fazer o atendimento educacional especializado. Não é essa a função do AE. A função do AE ela é complementar ou suplementar. Então, a criança vai estudar lá
está matriculada no turno da manhã, vai estar na manhã com a professora, com os colegas lá sem deficiência, e no turno da tarde ela vai fazer o AEE, né? Esse AEE, preferencialmente, vai ser realizado no que a gente chama das salas de recursos multifuncionais, que a maioria das escolas públicas do Brasil recebeu recurso federal para montar essas escolas com grande infraestrutura. Recebeu material, recebeu tudo que é tipo de tecnologia assistiva, recebeu material adaptado para pessoas cegas, surdos. O investimento ali na primeira metade, primeira década desse século, foi muito grande no equipamento das salas de recursos multifuncionais. Tá bom? Aí vem 2011. O que acontece em 2011? O decreto 7.611 ele revoga o 6.571 do AEE, mas ele revoga para estabelecer novas diretrizes, né, para a educação das pessoas com deficiência. Entre elas, determina que o sistema educacional seja inclusivo em todos os níveis, que o aprendizado seja ao longo de toda a vida e impede a exclusão do sistema educacional geral sobre a alegação de deficiência. Alguém levantou a mão aí? Ouviu o barulhinho? Não? Ouvi demais. Então, olha que importante esse decreto. Porque o que acontecia? Ainda que não fosse de maneira velada, mas muitas escolas recusavam a pessoa com deficiência, né? O decreto 7.611 impede isso. A pessoa com deficiência não pode, de maneira alguma, ter a sua matrícula negada em qualquer escola que seja. Aí eu vi uma vez um professor falando, mas a escola é particular, ela tem o direito de negar, porque a escola é dela, não é pública. Isso não existe. Não existe. Impedir matrícula de pessoa com deficiência é proibido por lei. Tá? Também determina que o ensino fundamental seja gratuito e compulsório, asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais, que sejam adotadas medidas de apoio individualizadas e efetivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social de acordo com a meta de inclusão plena, e diz que a oferta de educação especial deve se dar preferencialmente na rede regular de ensino. Então, assim, entre diversas coisas que o decreto 7.611 trouxe, a principal era o reforço a esse direito de um sistema educacional inclusivo, em que todos têm o direito. Quando a gente fala todos, ele é inclusivo porque são todos mesmo, ele não deixa ninguém de fora. Seja pessoa com deficiência, seja pessoa sem deficiência. Essa é a concepção de um sistema inclusivo. Ok? 2012, e aí vem uma lei importantíssima que a gente vai um pouquinho mais à frente falar sobre ela, né? Que é a Lei 12.764, que ela institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Né? É uma lei que resguarda os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. E 2 anos depois é aprovado o atual PNE. Está no finalzinho da vigência dele já. Né? O que o PNE traz de interessante para a gente? Uma das metas do PNE é exclusiva para a pessoa com deficiência, é a meta 4. A meta 4 diz assim, é uma das metas do PNE, universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de sala de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados públicos ou conveniados. O entrave para a inclusão é a palavra preferencialmente, que, segundo especialistas, abre espaço para que as crianças com deficiência permaneçam matriculadas apenas em escolas especiais.
Isso é uma crítica que algumas pessoas fazem, né? Segundo essas pessoas, nem deveria ter o preferencialmente. Deveria estar que o atendimento tem que ser na rede regular de ensino. Mas a ideia do preferencialmente é justamente colocar assim, ó, a regra é essa, exceções podem existir, né? O que acontece é que esse preferencialmente acaba sendo uma maneira, sim, de resguardar o acesso à escola regular, mas dizendo que existem possibilidades das escolas especiais também. Ok? E em 2020, né, já no último governo do então presidente Jair Bolsonaro, nós tivemos o decreto 10.502, que instituiu a Política Nacional de Educação Especial. Essa política foi considerada por muitos um retrocesso, porque dentro do que ela falava, ela praticamente regredia na legislação. Ela abria um certo caminho para acabar com a obrigatoriedade, que não seria uma obrigatoriedade, mas a preferência da matrícula na escola regular. Ou seja, você poderia matricular, não existiria essa questão prioritária da matrícula na escola regular. Então, vamos lá. Institui a chamada Política Nacional de Educação Especial e Equitativa, inclusive com aprendizado ao longo da vida. Para organizações da sociedade civil que trabalham pela inclusão das diversidades, a política representa um grande risco de retrocesso na inclusão de crianças e jovens com deficiência, e de que a presente iniciativa venha substituir a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva, que a gente já viu aqui, né, do ano de 2008, estimulando a matrícula em escolas especiais, em que os estudantes com deficiência ficam segregados. Só que aí, no primeiro dia do novo governo, né, foi baixado o decreto 11.370, de 1º de janeiro de 2023, que revogou essa Política Nacional de Educação Especial. Eu achei que foi a melhor medida, né? Porque esse decreto 10.502, ele abria caminho para a gente voltar no tempo e aumentar a influência das escolas especiais. E uma coisa que já está mais do que comprovada é que a interação de pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência é extremamente salutar para ambos. Não apenas para a pessoa com deficiência, mas sem deficiência também. Ok? E aí, para a gente concluir aqui, eu acho que, assim, em matéria de deficiência, né, de pessoas com deficiência, a legislação mais importante que nós temos hoje no Brasil é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira da Inclusão. Tanto que ela vai ser uma aula, a gente vai ver especificamente falar dela, mas eu trago aqui algumas coisas que eu acho importantíssimas, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência hoje é a lei mais abrangente na proteção e promoção de direitos das pessoas com deficiência no Brasil. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é um conjunto de normas e valores que impõem que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades e não deve sofrer qualquer tipo de discriminação. Assim, a lei possui a finalidade de garantir e promover os direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, visando a sua real inclusão social e participação ativa na sociedade. E aí que vem uma parte importante da LBI, que cita qual é a definição de pessoa com deficiência. O que é ser uma pessoa com deficiência? Então, essa definição é extremamente importante. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com um ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva nas sociedades em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, seria o quê? A pessoa que tem um impedimento de longo prazo, né, seja física, mental, intelectual, sensorial, que, quando ela interage com uma ou mais barreiras, o que seriam essas barreiras? Pode ser uma barreira física, pode ser uma barreira sensorial, pode ser qualquer tipo de barreira. Quando ela interage com uma ou mais,
a participação dela na sociedade fica obstruída. Ela perde, né, a possibilidade de ter determinados direitos. Então, essa é a definição de pessoa com deficiência. Ok? Ah, então eu quebrei a minha perna, tenho dificuldade, sou uma pessoa com deficiência? Percebam bem, primeiro, logo no início, impedimento de longo prazo. Né? Impedimento de longo prazo não é você ficar 3 meses com gesso na perna. Impedimento de longo prazo é a pessoa que ficou cega e vai ficar pelo resto da vida. Né? Isso é uma deficiência. Aí vem a parte, a LBI é enorme, mas hoje eu trago apenas os pedacinhos que falam de educação, tá? Que é o que interessa a gente aqui. O Estatuto da Pessoa com Deficiência garante a inclusão da pessoa com deficiência no sistema educacional no país, em todos os níveis e modalidades, desde a educação básica, que começa lá na creche, com 0 aninhos, até a educação superior. Assim, a lei determina que é dever do poder público assegurar as condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem dessas pessoas, devendo eliminar barreiras de forma que atenda às características e necessidades dos estudantes com deficiência. Ok? E, por último, dessa forma, busca-se a plena inclusão das pessoas com deficiência ao sistema educacional, com acesso em condições de igualdade ao currículo educacional, de modo a promover a conquista e o exercício da autonomia, bem como o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes. Destaca-se também que as instituições privadas de ensino devem cumprir todas as obrigações estipuladas no documento, ficando proibida a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades ou matrículas. Vou matricular meu filho que tem deficiência numa escolinha privada. Só que meu filho ele é autista, ele precisa de uma mediação. Aí a escola fala assim, ó, não tem como. A única possibilidade é se você arcar com os custos do mediador. Isso é proibido por lei. É direito da pessoa com deficiência ter o seu mediador. Claro que se enquadrar na lei, né? Existem os casos em que é necessária mediação, laudo médico e tudo mais. Se for, não apenas o mediador, mas qualquer outra coisa, equipamento acessível, piso tátil, tudo isso é direito. Se a escola fala assim, não, eu aceito, mas tem uma taxa extra. Isso é proibido por lei. Proibido. Tá? Ah, mas a escola, coitada, ela não tem condições. Fecha as portas. Não tem condição de funcionar, fecha a porta. É assim que funciona. Né? Lei do mercado. Não tem condição de se manter, fecha as portas. O que não pode é privar uma pessoa com deficiência do direito que ela tem. Ok? Bom, gente, é isso. A aula de hoje, obviamente, é uma aula que apresenta a lei, então, assim, a gente não tem nem tanto espaço para a gente discutir e interagir. Mas eu acho que era fundamental vocês conhecerem esse histórico da nossa legislação, até porque na próxima aula a gente já vai falar de algumas legislações específicas que interessam a gente no âmbito da educação, né? Então, essa introdução para que a gente tivesse uma visão geral de como foi a linha do tempo, de como aconteceram as coisas, é muito importante. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer, alguma observação? Não? Tá tudo certinho. Não tem nada. Bom, se está tudo certinho, se ninguém tem dúvida mais alguma, vamos encerrar nossa aula de hoje. Essa aula gravada vai ser disponibilizada lá no Classroom, né? Provavelmente amanhã já está lá. E provavelmente amanhã, ou no máximo quinta-feira, nosso material da aula 3, terça-feira que vem, também já vai estar disponível. Sempre sugiro que façam a leitura antes. Por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma atividade, mas provavelmente na aula que vem a gente já deve ter uma primeira atividade para vocês fazerem aí. Tá bom? Por isso que é bom, né, Alexandre? Sempre a gente baixar o material e Sim. guardar para a gente que não vai poder estar na aula presencial, em virtude de morar em outros estados, para poder acompanhar as atividades.
Exatamente, exatamente. E até para que vocês tenham também, porque assim, o material que consta lá é um material complementar também. O texto que eu coloquei lá dessa aula fala do histórico da educação especial. É um texto que complementa muito do que eu falei hoje. Então, é uma maneira de vocês se aprofundarem também. Bom? Então, muito importante, eu sempre estou colocando as atividades com antecedência para dar tempo de vocês justamente poderem ler, poderem, né? Se tiverem alguma dúvida, ó, Lima, não entendi, usem a aula aqui ao vivo para perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Então, assim... Professor, esse endereço do Classroom está no e-mail? Porque eu não assisti a outra aula, eu estava trabalhando. Aí Tanto o endereço do Classroom quanto o link das aulas ficam lá na descrição do grupo de WhatsApp. Só clicar lá no nome do grupo que vocês vão ver os dois links, o do Classroom e o do link das nossas aulas. Bom? Bom, então, gente... Fechou, até a próxima. Sugiro que leiam, tá, o material, entrem lá no Classroom. Amanhã, provavelmente, já deve estar lá. E qualquer coisa, vamos nos falando pelo grupo. Tá bom? Pessoal, então, boa noite, bom descanso e até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.